Olá, você está no Mangaka Cast, o podcast do mangaka. Hoje a gente vai falar sobre um anime muito legal chamado Mag. Na realidade a gente vai dividir ele em duas partes, tá? Porque ele é dividido em duas partes. Então vamos lá. A primeira parte de Mag, ele é as aventuras de Simba, né? Simba, para você entender, ele é um menino que já foi visto nas estrelas e tudo, que ele ia nascer, então na realidade ele era o cara ali para nascer na época, né? E aí quando ele é criança ali, o pai dele volta da guerra, né? Cheio da grana, por causa que foi um dos principais ali na guerra, né? Só que o pai dele meio que não curtia fazer isso, ir pra guerra, porque guerra é uma coisa bem pesada. E aí o pai dele acaba doando boa parte da fortuna e deixando para ele a outra parte da fortuna. E aí o que acontece? Essa parte no anime em si não mostra, né? Mostra ele só doando, mas na maioria das histórias do Simba, o pai dele deixou quase tudo para ele. Então daí na realidade, nas outras versões, né? E na realidade, daí o que acontece? Outro detalhe grande também de Mag é que o anime ele tem uma diferença enorme de roteiro para o mangá. Né? Quem já leu o mangá de Mag sabe que o roteiro é muito melhor, na minha opinião, no mangá. E há uma diferença muito grande de roteiro, mudaram completamente praticamente o roteiro. Claro, o final da ideia do roteiro é o mesmo, mas eles mudaram bastante os roteiros. Então, eu prefiro bastante o que está no mangá, acho que está bem mais legal o mangá, mas também ficou muito bom o anime. Então vamos lá. Começando pelas músicas. As músicas de Mag são incrivelmente impecáveis, são músicas muito acima da média, e eu acho que isso é fundamental para um anime fazer sucesso. Outra coisa interessante também é que daí que acontece. Na história ali, então, voltando para o Simba, daí quando ele é adolescente, ele é obrigado, isso quando ele é criança, um cara que estava fugindo de outro país, que era um país contra o que era dele ali e tal, estava fugindo, né? E ele acabou achando ali sem querer, eles acabaram achando e deixaram o cara ali e acabaram cuidando do cara como se ele fosse um cara aleatório, tal, que você acabou cuidando ali por caridade. E aí ele conta várias histórias pro Simba, tal, como o mundo funciona, né, vários países e tal. E o Simba fica maravilhado e fica louco para viajar o mundo um dia. E aí o que acontece? Só que passa esse cara aí na realidade é descoberto, né, daí ele é morto. E aí o que acontece é que ele usa até o próprio Simba como refém, né, e tal. Enfim, e aí passa tal, e aí depois o Simba é adolescente, um adolescente bem, né, rápido, bom de luta e tal. E aí ele é chamado pelo governo para se alistar, né, para na realidade para conquistar as masmorras, que na realidade começaram a aparecer no mundo, porque na realidade daí o que acontece? Na guerra contra Deus, né, reza a lenda, os anjos e os deuses que ficaram contra Deus são os caídos, né? E aí esses são os que criaram essas masmorras e tal. Então aí estão lá, só que eles estão bem na deles lá, tipo, criaram um negócio quase impossível de entrar. Então quem tentava entrar, ninguém conseguiu até então. O primeiro a conseguir entrar foi o Simba, nessa idade, inclusive na adolescência. E aí conquistou a primeira masmorra, que é de Baal, e aí fez o contrato com ele, tal, com Baal ali e tal, e conseguiu usar o poder de Baal, tal, que ele se uniu à espada do Simba, e aí ele começou a usar. Depois da segunda masmorra, ele tá viajando meio aleatoriamente, e aí ele, num país muito frio, tal, e aí ele encontra um cara que ele tinha que matar ali um peixe gigante para ele poder virar um guerreiro, senão ele continua um menor de idade, vamos por assim. Mesmo que na idade ele tenha passado já disso. E aí o cara não estava conseguindo, né? E o Simba vai lá e consegue finalmente destruir esse peixe gigante. Só que na realidade era pro cara fazer isso. Então o cara fica bravo com o Simba e tal, mas eles acabam fazendo amizade. Aí depois disso, o Simba ele conquista, depois de muita complicação, ele conquista a masmorra Valley-For. E aí o Valley-For, que na realidade tem esse poder de gelo, tal, o Baal de raio, ele de gelo. Daí no caso ele conquista essa daí também. E nessa ele conhece, daí que ele estava contra na realidade, uma galerinha ali que entre aspas era bandido, só que aí acaba indo pro lado do Simba e indo com ele no navio. Tanto esse cara também, ele acaba casando ali e vai no navio com o Simba. Nisso ele engravida essa moça, eles abrem uma empresa junto
E essa moça ajuda muito o Simba e o Jafar ali, Jafar criancinha, né? Quem conhece as histórias do Aladdin conhece o Jafar e o Simba já reis, né? Então, o rei e o Jafar ali, que é junto com o rei que manda tal. Só que no Mag começa já desde o Simba. Então, o Jafar ali ainda é criança, pré-adolescente, adolescente e tal. E aí eles estudam, tal, ele não quer estudar nem a pau. E aí é bem difícil ali, aí ele vai aprendendo a virar gente e tal. E é bem legal essa parte, inclusive. E aí o Simba, ele conhece um rei, né, que é o pai do Alibaba, mas ele ainda não sabia que é o pai do Alibaba. E aí esse rei acaba virando muito amigo do Simba, vai muito com a cara do Simba, que Simba mostra os poderes e tal, né? E aí esse rei acaba financiando para o Simba conseguir abrir a empresa dele. Tem um detalhe muito engraçado nessa parte, que a hora que eles voltam e perguntam pro Simba como o Simba conseguiu tudo isso do rei e tal, o Simba meio que fala assim, deixa pra lá tal. Né? Nitidamente eles dão a entender ali que houve ali uma troca não só de dinheiro, né? Então, o famoso, né, troca e a palavra troca de novo e assim sucessivamente. Então, o Simba é muito legal. Realmente um personagem incrivelmente bem feito, carismático e que encaixa bem nesse. Eu acho que é um dos melhores animes e mangás que eu já li, sem dúvida, e que já assisti, assim, contando o contexto inteiro, entendeu? Contando tudo, eu acho que é um dos mais legais, porque não tem nada apelativo, não tem muita pornografia. O Simba, ele sempre foi mulherengo, desde criança, né? A história, quem já conheceu por cima a história do Simba sabe que ele sempre foi mulherengo, a fama dele é esse. Então, desde adolescente ali, ele já dá em cima da irmã ali do cara ali no país frio, e assim vai. E é engraçado até quando ele tá dormindo e ele é atacado ali pelo Jafar na época, antes do Jafar ser amigo dele, que ele tá sonhando com a irmã do amigo ali e tal. Então, assim, é muito engraçado, né? Quem nunca sonhou com alguém assim, né? Acordou babando assim, falando sozinho, desejando alguém, né? Seja homem ou mulher. Então, é, isso é muito interessante, sim. É um anime que consegue colocar bastante detalhes, né? E o mangaka conseguiu colocar muitos detalhes ali, muitos detalhes. E uma coisa interessante desses detalhes é que ele não deixou esses detalhes ficarem uma coisa chata. Ficou um anime e mangá muito legal de se ler e de se assistir. Então até essa parte aí, na realidade aí corta dessa parte, né? E o que seria a segunda e terceira temporada não mostra, só mostra que existe, né? Mas não mostra de passar. Daí então eles já pulam pro que seria a quarta e quinta temporada, que seria o Simba já adulto.